O governo Lula acumula mais um recorde negativo no que se refere ao meio ambiente. Agora, as queimadas no Pantanal se intensificaram tanto que as estradas que cortam a região se transformaram em verdadeiros corredores de fogo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A COP28, reunião climática promovida pelos membros da ONU, vai ser realizada entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro, em Dubai. O Brasil, é claro, está presente, com ninguém menos que Marina Silva encabeçando a comitiva. A ministra do Meio Ambiente, inclusive, deu uma coletiva de imprensa alguns dias atrás, afirmando que o Brasil está liderando pelo exemplo os demais países. O Brasil vai para a COP liderando pelo exemplo. Bom, mas de que exemplo Marina Silva está falando? O das queimadas na Amazônia ou do atual inferno em que se encontra o Pantanal? A verdade é que este mês de novembro tem acompanhado um recorde incontestável de queimadas nesse que é o segundo maior bioma do Brasil. Em apenas 17 dias, foram detectados mais de 3.000 focos de incêndio. O recorde anterior era o de 2002, com 2.328 focos, não apenas até o dia 17, mas no mês todo. Já em comparação com o ano passado, quando Bolsonaro ainda era presidente da República, a quantidade de queimadas no Pantanal simplesmente triplicou, de acordo com os dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, o LASA, da UFRJ. A situação está tão descontrolada por lá que surgiram até mesmo algumas estradas de fogo, com destaque para o que foi observado no quilômetro 646 da BR-262, na altura do município de Corumbá. Nessa estrada, as chamas atravessaram a pista, se espalhando pelos dois lados do acostamento e criando um verdadeiro corredor de chamas pelo qual os carros tentam atravessar. Os vídeos desse evento viralizaram nas redes sociais. Casos semelhantes foram observados na rodovia Transpantaneira. Por conta dessa situação, a Polícia Rodoviária Federal desaconselhou o trânsito nessas vias. Vilas e pousadas pantaneiras também estão ameaçadas pelo movimento das chamas, que em alguns casos chegaram a avançar 1 quilômetro em apenas um dia. Cidades inteiras como Miranda, no Mato Grosso do Sul, estão cobertas por fumaça e fuligem, tal como tem acontecido em Manaus nos últimos meses. Mesmo os aviões que circulam pelo centro-oeste brasileiro já começam a ser prejudicados por conta dos problemas de visibilidade. Os animais também têm sofrido pesadamente com as constantes queimadas. Bichos menores, como insetos, répteis e pequenos mamíferos, e que possuem mais dificuldade para fugir, já foram encontrados mortos. Outros tantos estão com problemas sérios para encontrarem alimento e habitat, em meio às chamas e à fumaça. De maneira geral, os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são os mais afetados pelas chamas que, de janeiro para cá, já consumiram 1 milhão de hectares do Pantanal, ou seja, 7% de toda a área desse bioma. Essa situação calamitosa se deve, por óbvio, a diversos fatores. Estamos de fato enfrentando uma forte onda de calor que castiga o país como um todo. A isso se junta também um período bastante seco do ano. Porém, nessa conta precisa ser colocada, é claro, a já conhecida ineficiência estatal petista. Justo esse partido que, durante as campanhas eleitorais, bateu na tecla da proteção do meio ambiente. E aí, senhores, então, que fez o L para salvar as girafas da Amazônia? Você está satisfeito com isso? E, de fato, a ineficiência petista no controle desse tipo de situação já é atestada por muita gente, principalmente por quem entende do assunto e acompanha o caso de perto. Ângelo Rabelo, presidente do Instituto Homem Pantaneiro, deixa isso claro. Citação: o fogo cresce de maneira assustadora. Tivemos fatores, como tempestade de raios, que agravaram o cenário. Mas a verdade é que temos uma estrutura de combate a incêndios aquém do necessário. O combate a pé, a despeito da força e da coragem dos brigadistas, é humanamente impossível. Fim da citação. Na verdade, o número de brigadistas no Centro Nacional de Prevenções e Combate aos Incêndios Florestais, o PREVI-Fogo, em atuação é de pouco mais de 2.000 pessoas. E isso para proteger uma área de 30 milhões de hectares. Ou seja, existe um agente do PREVI-Fogo para cada 13.000 campos de futebol. Em outras palavras, é pouca gente para cuidar de um espaço tão grande. Numa situação mais extrema, em que vários fatores críticos se alinham, a tragédia se torna inevitável. É necessário, portanto,
dar ao atual governo, com destaque para a já citada Marina Silva e para o seu chefe, o Molusco de 9 dedos, sua grande parcela de culpa nessa briga. Chega a ser duvidoso ver a ministra do Meio Ambiente, na mesma entrevista sobre o COP28, afirmar que o Brasil reduziu a emissão de CO2 por ter reduzido o desmatamento das florestas do país em 2023. Liderando pelo exemplo. Liderando pelo exemplo. Ora, mas quanto CO2 não está sendo produzido e lançado na atmosfera com as queimadas constantes da Amazônia e agora do Pantanal? A verdade é que a má gestão petista desse caso se torna evidente, coisa que já aconteceu com outras áreas de ação estatal, como a Justiça e a Segurança Pública. O próprio Ângelo Rabelo, anteriormente citado, toca nesse ponto mais uma vez. Nas suas palavras, citação: "O Pantanal segue como segundo plano lamentavelmente. Temos de ter uma agenda de equilíbrio dos biomas. Um não pode ser salvo em detrimento do outro." Fim da citação. De qualquer forma, não podemos deixar de citar o mal que o Estado causa ao meio ambiente e aos moradores das regiões afetadas por desconsiderar por completo a ética da propriedade privada. O Brasil é composto em grande parte por áreas de domínio público. 36% do território nacional estão sob controle direto do Estado brasileiro. Além disso, estima-se que 17% do território brasileiro simplesmente não tem um dono definido. Em ambos os casos, estamos falando de terras de ninguém. Numa situação em que determinado bem, como as terras, não pertence a nenhum dono específico, inevitavelmente caímos na tragédia dos comuns. Nesse cenário, os indivíduos que usufruem desse bem, mas que não o possuem, acabam por ser incentivados a consumi-lo de forma desordenada, sem se preocupar com sua prevenção. Vemos isso em praticamente tudo o que se chamam comumente de bens públicos aqui no Brasil. Isso é verdade tanto para hospitais e escolas, quanto para grandes biomas que compõem o país. Além disso, o Estado se mostra cada vez menos capaz de proteger o meio ambiente. Além da exploração predatória, que advém da citada tragédia dos comuns, também existe a questão das próprias forças da natureza, como alterações climáticas e ciclos de calor. Em todos esses casos, o Estado simplesmente não consegue impedir as tragédias ambientais nem seu avanço contínuo. O resultado prático disso é que incontáveis indivíduos são prejudicados, animais morrem, perde-se biodiversidade, para se ter, no fim das contas, um prejuízo quase incalculável, tanto humano quanto ambiental. Por outro lado, a delimitação correta da propriedade privada pode mitigar esse problema. Quando as terras possuem um dono bem definido, esse dono tende a se esforçar para proteger e conservar sua propriedade. Afinal de contas, se ela for destruída, seu dono terá um grande prejuízo. Se o Pantanal, por exemplo, deixasse de ser composto por áreas públicas e fosse completamente privatizado, seus diversos donos se esforçariam para impedir o avanço das queimadas. Por essa forma de propriedade ser mais pulverizada, distribuída em vários agentes, todos eles poderiam agir com mais celeridade, combatendo focos de incêndio logo no seu início. No atual cenário, porém, o Estado não tem pessoal, nem interesse suficiente para combater cada foco de queimada que aparece nas imagens de satélite. O esforço é muito grande, para que um único agente, muito desinteressado por sinal, decida agir para preservar o que quer que seja. De qualquer forma, a tragédia das queimadas no Pantanal é mais um lastimável capítulo na história da péssima gestão do meio ambiente durante governos petistas. Lembre-se que, no passado, números igualmente ruins foram observados, tanto sob o governo Lula quanto sob a gestão de Dilma Rousseff. Também foi nessa época que a construção da usina de Belo Monte, com todos os seus problemas ecológicos e sua pouca eficiência energética, foi autorizada e iniciada. Me diga se esse não é realmente o partido que mais se importa com o meio ambiente. Porém, enquanto o Estado, de forma geral, for o responsável pelas questões ambientais no Brasil, a situação tende apenas a se deteriorar cada vez mais. Entra governo, sai governo e a riqueza natural brasileira vai se perdendo, por conta da ineficiência dos agentes estatais e da ação da tragédia dos comuns. Apenas a ética libertária é capaz de dar a resposta adequada a esse tipo de problema, por meio do conceito da legítima propriedade privada. Afinal de contas, o meio ambiente é importante demais para ser deixado nas mãos do Estado. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Se você gostou do vídeo, compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha.
Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.